frio. Tem a ver com uma decisão de Jonas de caminhar fora do propósito da direção de Deus. Mas é certo que a chuva, a tempestade, muitas vezes, vem sobre aqueles que estão caminhando debaixo de uma direção. Como os discípulos de Jesus, que foram convidados a irem para outra margem do rio e foram surpreendidos por uma tempestade. E às vezes, quando nós estamos vivendo momentos de dor, a gente tenta entender a nossa dor. Mas como assim? Eu estou caminhando em obediência, eu estou fazendo tudo direitinho, eu estou agindo politicamente correto. Mas nem assim seremos poupados de algumas dores. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Romanos 8:32, que o nosso Deus não poupou o seu próprio Filho, Jesus. Mas a dor de Jesus na cruz, ela aponta para um propósito maior. A dor de Jesus aponta para a cura, para a restauração, para a libertação e para a salvação da humanidade. E aí eu quero te dizer nessa noite que Deus não desperdiça nada, nem os nossos momentos de dor. E aí, eu quero te dizer uma coisa, as dores elas não podem nos paralisar. Mas também nós não somos movidos por ela. Tem gente fazendo da sua dor um troféu. Tem gente fazendo da sua dor um ídolo. Mas eu quero te dizer que é em meio a elas, é apesar delas. Mas o que nos move é a confiança que nós temos em Deus. Quem nos move é Ele, nós somos movidos por um propósito e não pelas nossas dores. Mas muitas vezes, teremos que semear em meio a elas. E o texto que nós lemos, fala sobre semear com lágrimas. E eu te pergunto nessa noite, quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas promessas você está vivendo hoje e que foram semeadas e muitas vezes elas foram semeadas com lágrimas derramadas aos pés do Senhor. Semear envolve movimento. Aqui vai dizer que quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então semear vai envolver movimento. E aí, o que te move? Será que as suas dores te impedem de crescer, de avançar na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus? Ou será que em meio a elas você está crescendo na fé, na comunhão, como pessoa, como ser humano? É certo que muitas vezes não é a dor em si que pode nos moldar, mas é como nós lidamos com as nossas dores. Tem gente que pode passar por um processo doloroso, mas não se permitir ser moldado através desse processo. É igual a gente comparar o resultado do ovo e da batata. Se você cozinha um ovo em água fervente e se você cozinha uma batata em água fervente, ambos passaram pelo processo da água fervendo. Só que o ovo, depois que passa por esse processo de água fervente, ele vai ter uma consequência, um resultado diferente da batata. A batata era dura, fica mole. O ovo era mole, fica duro. Ambos passaram por processos. E aí as pessoas falam assim, o processo te prepara para o propósito. Depende. Depende do quanto você se permite ser trabalhado por Deus em meio a esse processo. Porque se a gente for como uma batata, a gente endurece o nosso coração e sai do processo pior do que a gente entrou.
Mas se a gente, pelo contrário, se a gente for como o ovo, a gente sai endurecido. Mas se a gente for como a batata, a gente vai sair o quê? Molinho, flexível, fácil de trabalhar, moldável. E aí, nessa noite, o Senhor fala conosco que muitas vezes para plantar, para semear, nem sempre a gente vai fazer isso sorrindo. A tarefa do semeador nem sempre é fácil. Às vezes ela é feita em meio a dificuldades, em meio a um clima difícil, sol quente, gastura, cansaço. Quantas coisas você semeou em meio às suas dores? E hoje você está desfrutando delas e pode glorificar a Deus por estar vivendo essa semeadura. Às vezes uma semeadura vai envolver lágrimas, lágrimas derramadas. E a questão toda não é a lágrima que a gente derrama, mas é onde a gente derrama. E as lágrimas derramadas aos pés do Senhor Jesus, elas têm um lugar próprio onde elas são armazenadas. As lágrimas que são derramadas aos pés do Senhor, elas não são desprezadas, esquecidas, ignoradas. O Salmo 56:8 vai dizer assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Essa história de que homem não chora, não é verdade. Essa história de que chorar resolve as coisas também nem sempre é verdade. Mas é onde nós depositamos as nossas lágrimas. O Salmo 56:8 vai dizer que para a lágrima de um crente fiel, há um recipiente, há um odre, há um lugar onde ela é armazenada. Há um arquivo de choro de um cristão. Acaso não estão anotadas em teu livro? Deus está vendo, está registrando, está anotando cada lágrima sua, cada lágrima minha que foi derramada. E aí eu tenho uma experiência sobre lágrimas. Certa vez, eu era na época coordenadora de escola dominical, estava saindo da minha casa para renovar o uso das salas de uma escola que cedia para a gente na época, para utilizarmos aquele espaço para as aulas. E quando eu estava voltando dessa escola, encontrei com uma pessoa no meio do caminho. E aquela pessoa, ela veio toda armada para cima de mim. E ela me falou coisas terríveis que eu não esperava ouvir. E parece que aquilo que ela falou veio como uma seta no meu coração e trouxe muita tristeza. Eu não falei nada, eu não reagi, eu não respondi, mas a minha vontade era de sentar no meio-fio e chorar. A minha casa nunca foi tão longe. E eu queria chegar em casa logo, eu não queria encontrar ninguém conhecido na rua, porque se olhasse para mim eu já chorava. E eu falava assim: Deus, não deixa eu encontrar ninguém conhecido não. Aí encontrei uma prima. E ela: oi, tudo bem? Aí eu: tudo bem. Doida para chegar na minha casa e chorar tudo que eu tinha que chorar aos pés do Senhor. E ali eu me derramei diante de Deus, coloquei meu coração diante do Senhor, coloquei aquela pessoa diante do Senhor, orei por ela. Na época minha filha era pequena, eu nem tinha muito tempo para chorar, eu tive que arregaçar as mangas e falar: tem que buscar a menina na escola, depois eu choro mais. Tem dias que a vida segue e a gente nem tem tempo para parar para chorar, não é verdade? Mas eu sei que naquela semana eu estive no culto e quando eu me lembrava daquela situação doía e eu adorava a Deus, mas eu chorava por dentro. Eu não contei nem para o meu marido. E eu sei que quando eu me deparei com essa prima no meio do caminho, veio um pensamento dentro de mim: eu preciso ir embora logo, porque senão eu vou ter vontade de chorar e aqui não é lugar. Cheguei na minha casa,
estava tão querendo chorar diante de Deus, eu cheguei no meu banheiro mesmo, dobrei o joelho ali e me derramei aos pés do Senhor. Isso foi numa terça-feira. No sábado a gente teve um culto especial na igreja. E ali foi um culto maravilhoso. Como eu adorava a Deus, eu já nem lembrava mais daquela experiência de dor, né? Liberei aquela pessoa no mundo espiritual. Coloquei meu coração diante do Senhor. E naquele culto, Deus levantou uma irmãzinha que estava sentada lá atrás, que eu nem conhecia, nunca tinha visto ela. E essa irmã no final bateu no meu ombro e falou: Deus tem algo a te dizer. Eu falei: nossa, ainda tem mais, porque o culto foi maravilhoso. Estava flutuando depois daquele culto. E o Senhor usou os lábios daquela irmã para me dizer o seguinte: olha, irmã, eu não sei onde você estava, mas o Senhor me mostrava você em algum lugar, eu não sei se é um quarto, se é um banheiro, mas Ele me mostrava você chorando muito. E enquanto você chorava, vinha um anjo e ele recolhia suas lágrimas. E gente, pasmem, enquanto ela falava, eu ainda não tinha ligado uma situação a outra. Depois daquilo já tinha acontecido muitas coisas. Mas houve uma frase que ela falou que eu nunca mais esqueci. Deus falou através da vida dela. E ela disse: o Senhor me manda te dizer algo. Que Ele recolheu as lágrimas que você derramou e aquelas que você reteve porque você disse que lá não era lugar. E eu falei: é Deus mesmo, porque eu não falei para ninguém, eu só pensei. Eu quero ir embora logo, porque se eu ficar aqui eu vou chorar e aqui não é lugar. E aí, existe ou não existe um lugar especial onde o Senhor deposita as lágrimas de um filho, de uma filha fiel? Eu poderia ter saído daquela experiência reclamando, murmurando daquela pessoa, falando dela para todo mundo: olha, ela falou isso, ela fez isso, mas eu não falei com ninguém, nem para o meu marido. Mas eu fui falar com quem era de direito. Eu fui falar com o Senhor. E aí, semear muitas vezes vai envolver lágrimas, vai envolver dor. Às vezes, em meio a um luto que você está vivenciando, e um luto é uma grande perda, e um luto não se resume na perda de um ente querido, mas tudo aquilo que você considera uma grande perda. Tem gente que sofre o luto de um emprego, tem gente que sofre o luto de uma casa que perdeu. Tem gente que sofre o luto do filho que casou e foi embora e o ninho está vazio. A síndrome do ninho vazio. Pastora, casou, tem uma semana, mas está doendo, viu? A gente semeia às vezes em meio às dores. Tem gente sentindo a dor da escolha de um filho. Porque pela experiência que você tem, você já sabe onde isso vai dar. A dor da frustração. A dor de um projeto que você investiu tempo, investiu a sua vida, e você se frustrou, não deu certo. Mas o que a gente faz enquanto sente dor? A gente para e espera, deixa a vida rolar, deixa tudo acontecer? Não. A gente continua semeando, mesmo com lágrimas, mesmo com dor. A gente faz o que deve ser feito. Diante daquela dor, eu não pensei nem uma nem duas vezes: eu vou adorar o Senhor. E aí a palavra de Deus, ela tem um exemplo para nós, de alguém que gerou em meio à dor, em meio a lágrimas, mas semeou. E esse exemplo para nós é o exemplo de Ana. Ana não gerava filhos. Ana teve que lidar com Penina, sua rival, com o deboche de Penina,
que dor era aquela? A dor de não poder gerar, mas também a dor de ter quem gera todos os dias te provocando e dizendo: eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. A Bíblia chega a dizer que Ana, ela chega num estado depressivo, onde ela não come. Tamanha era a tristeza que estava no coração de Ana. Mas todos estavam subindo ao templo para adorar ao Senhor. Ana recebeu porção dobrada, mas ela queria mesmo era filho. Ana chega no templo com a sua alma amargurada. E ela chorou aos pés do Senhor. E ela orou ao Senhor. E ela fez um voto com Deus. Ana não depositou a sua frustração, a sua tristeza na sua rival. E ela teve oportunidade para isso. Porque quando Penina fica provocando ela, Penina tinha filhos de Eucana. Ana tinha o coração de Eucana. A Bíblia vai dizer que Eucana amava tanto Ana que ele dava a ela porção dobrada. Então, Ana poderia ter dito a Penina o seguinte: você tem filhos, mas o coração dele é meu. Mas ela não se utiliza desse tipo de semeadura. A semeadura de Ana foi aos pés do Senhor em oração. A semeadura de Ana foi silenciar diante da sua rival. Mas foi plantar no templo do Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Onde você tem semeado? Em meio às suas dores, em meio às suas lágrimas, será que você tem parado de semear? Semear com oração, semear com presença. Ana poderia ter dito assim: hoje eu estou indisposta, vocês subam, façam o sacrifício, a oferta de vocês, num outro momento eu vou. Hoje não é um momento propício para adorar, porque meu coração está muito triste. Já viu gente assim? Que adora de acordo com a alma e a emoção. Hoje eu não estou com vontade. Hoje o negócio está difícil, mas com vontade, sem vontade, difícil, com dor, sem dor, com lágrima, a gente vai e adora ao Senhor. Quando você adora em meio à dor, você está vivendo uma experiência extraordinária. Certa vez, eu não me lembro agora o nome dele, mas é um autor, um escritor cristão. E ele perdeu a sua esposa. Ela havia partido, ele estava mais ou menos uma semana de luto. Bill Johnson. E ele seguiu, com seu ministério, com as suas ministrações, com a sua vida normal. Quando ele foi questionado sobre isso, por não ter dado uma pausa, por não ter dado um tempo, Bill Johnson chega a dizer assim: talvez essa seja a minha única oportunidade de adorar em meio à dor. Então ali ele encontrou um meio de desfrutar daquele momento e adorar ao Senhor em meio à sua dor. Talvez haverá orações tão profundas que elas chegarão aos céus no momento da sua dor. Haverá louvores, haverá muitas vezes livros escritos, muitas composições que foram gerados na dor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, ceifarão. Semear é sobre secar as lágrimas, arregaçar as mangas, cingir os lombos, como diz lá em Jeremias. Cingir os lombos era colocar um cinto na túnica para correr, para ir para a guerra, para trabalhar. A gente chora, é com lágrimas assim, mas não dá para chorar o tempo todo. Tem horas que a gente tem que dar uma pausa e falar assim: vamos lá, continuar plantando
Porque daqui a pouco a gente vai colher. O choro, ele tem um início, um meio e um fim, né? Como a minha experiência, eu chorei lá, depois, está na hora de buscar a criança na escola. E às vezes nós vamos precisar fazer isso. E saber que Deus está acolhendo e colhendo as nossas lágrimas. Ah, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Existe uma consequência, existe um resultado, existe fruto de quem semeia em meio às lágrimas aos pés do Senhor. Enquanto eu choro, enquanto dói, eu faço o que deve ser feito. Ana foi lá e ofereceu o sacrifício. Ana foi lá e orou. Ana foi mal interpretada. Porque na sua dor, além de ter que lidar com a dor da infertilidade, além de ter que lidar com a dor de uma penina ali todos os dias, Ana ainda teve que lidar com a dor de ser mal interpretada pelo sacerdote, que quando olhou para ela pensou, essa mulher está embriagada. Está falando e não sai som. E ela diz, eu não estou embriagada. Minha alma está amargurada. Ela derramou a alma dela diante do Senhor. Ou seja, ela continuou semeando, mesmo com dor. Ela continuou semeando, mesmo com lágrimas. Ela fez um voto ao Senhor, ela entregou, ela consagrou antes de ter, antes de receber. Ela saiu, ela andou, ela chorou, enquanto ela semeava. E houve o tempo em que o Senhor se lembrou de Ana. Mas será que o Senhor se esquece de nós? Claro que não. Quando a Bíblia fala que o Senhor se lembrou de Ana, é porque chegou o tempo kairós de Deus, o tempo oportuno, o tempo que Deus olha e diz, é hoje, é agora, se prepara, é este o dia. Deus não trabalha com o nosso relógio cronológico. Você pode olhar e dizer assim, meu Deus, mas há 5 anos eu espero por essa promessa. Meu Deus, mas já tem 10 anos que eu oro pela conversão do meu marido. Meu Deus, eu estou fazendo esse tratamento de saúde. Já tem 3 meses que eu estou orando. Deus não trabalha no meu e nem no seu tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo oportuno. Ele não se atrasa, ele não se adianta. Hoje pela manhã na live nós falávamos sobre o cristão que aprendeu a esperar com paciência, com confiança no Senhor. E quem espera com paciência no Senhor, não negocia princípios no tempo de espera. Ah, já que está demorando, então eu vou dar uma burlada aqui. Não. Quem espera com paciência no Senhor, espera adorando, espera confiando, espera obedecendo, espera buscando intimidade com o Senhor. E muitas vezes a dor é a própria espera. Como é difícil esperar, não é mesmo? E vivendo no mundo imediatista que a gente vive, que uma comida é preparada no micro-ondas em apenas 3 segundos, alguns minutos, e a gente consegue falar com alguém do outro lado do mundo em alguns minutos. E aí a gente pensa que no céu é assim também. A gente dobra o nosso joelho de manhã e à noite a resposta já está lá. Se Deus quiser, Ele faz. Mas haverá situações que Ele vai desejar fazer através de um processo. E não tem nada que nos molda mais do que os processos de Deus. Não tem nada que nos toque em maior profundidade do que os processos. Porque tem coisas na vida da gente que se Deus fizer de uma forma instantânea, você nem vai dar valor. Você nem vai lembrar o quanto doeu. Você nem vai lembrar do quanto Deus trabalhou com você em meio àquele momento. Ao mesmo tempo em que a gente percebe a intensidade da dor,
a gente também percebe a intensidade do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do livramento de Deus, do agir de Deus. Processos, dores, lágrimas. O que eu faço quando estou enfrentando momentos assim? Estudos apontam, queridos, que as lágrimas, elas foram estudadas, e as lágrimas de emoção, elas carregam uma substância chamada leucina encefalina. E essas lágrimas, quando elas são derramadas, elas produzem dentro daquela pessoa que está derramando um analgésico natural. Então, quando a pessoa chora, derrama ali aquelas lágrimas, olha como Deus é perfeito. Ele te fez com uma farmácia interna. Ele te fez com remédio dentro de você. Enquanto que algumas pessoas pensam que choro é fraqueza, choro é uma forma de você receber analgésico natural. Olha que coisa linda, o agir de Deus em nós. Por isso que eu choro mesmo. Estou nem aí para quem está do meu lado. Estou no culto adorando a Deus, Deus está falando comigo, está tocando no meu coração, está rasgando meu coração. E eu estou ali chorando diante de Deus, nem quero saber. O choro de emoção, ele pode fazer você liberar um analgésico natural. E isso é a mão de Deus que fez. Isso é o poder de Deus em nós, na nossa humanidade. Há uma recompensa para quem semeia na dor, para quem semeia com lágrimas aos pés do Senhor. E aqui vai dizer que quem faz isso vai voltar com júbilo. E aí, júbilo, gente, é uma porção de alegria muito grande. Não é uma simples alegria. Júbilo é um tipo de alegria que você não consegue conter dentro de você. Você já recebeu aquela boa notícia que você esperava há muito tempo? E quando aquela notícia chega, qual é a sua reação? Quando você está cheio de júbilo, eu começo a pular, eu falo, glória a Deus, aleluia! Júbilo é algo que você não consegue conter. Júbilo é uma explosão de alegria dentro do nosso coração. E a palavra de Deus vai dizer que quem semeia com lágrimas, quem sai plantando e chorando, vai voltar. Mas não vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar com júbilo. Olha para Ana. Ela vai para o templo. Ela sai de casa. Gente, tem dia que a gente não quer ver ninguém. Principalmente no dia da dor. Tem gente que fala assim, queria ficar quieta aqui em casa chorando, curtindo a minha dor. Ana poderia ou não poderia querer isso? Mas ela saiu. Ela plantou. Ela semeou. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela sai do templo, ela continuou saindo de lá sem um filho no braço. Mas ela não era a mesma pessoa. O semblante dela não era mais o mesmo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos dias de dor, nos dias de lágrima, vá para os pés do Senhor. É lá que você resolve isso. Não é indo para a rede social, status. Muito triste. Faz isso não. As pessoas vão se aproveitar dessa fraqueza sua. Quem precisa saber seu status emocional, espiritual, financeiro é só o céu. Porque é de lá que vem o teu socorro. Nada contra a gente ter amigos, ter pessoas de oração que nos apoiam, que caminham conosco. Mas vai ter momento que é só você e você. Olha para Ana.
Olha para Eucana. Eucana não estava entendendo o que Ana estava vivendo. Você já viveu situações que parecia que a sua dor era única e exclusivamente sua? Às vezes você e seu marido estão passando pela mesma experiência. Parece que está doendo mais em você do que nele. E envolve os dois. Às vezes você e seus irmãos estão vivendo uma situação de enfermidade dos pais, mas parece que a sua dor é diferente. Eucana olha para Ana e fala assim: ô Ana, eu não sou melhor que 10 filhos para você? Gente, ele não estava entendendo nada. Não era sobre ele, é sobre ela querer gerar e ter filhos, e dar filhos a ele, né? E aí haverá momentos em que parece que só você está sentindo aquela dor, parece que ninguém está percebendo o que está acontecendo, parece que você está com o seu coração mais sensível a tudo aquilo. E aí é onde Ana vai depositar tudo isso? Aos pés do Senhor. Às vezes a maior dor que a gente está sentindo é a dor de não ser compreendido. Parece que eu falo, mas ninguém entende. Parece que eu falo e ninguém acolhe. Imagina Ana. Nem o marido, eu falo com ele, ele pergunta se ele não é melhor do que 10 filhos. Mas ela foi para os pés do Senhor. Porque há dores em mim e em você que só Deus entende. Que Ele acolhe, que Ele tem o remédio, que Ele coloca o remédio dentro de você. Não é a lágrima por si que cura, mas é a lágrima derramada aos pés do Senhor. Ana não saiu do templo com o filho no braço, não saiu do templo com o filho no ventre, mas ela saiu de lá com o semblante dela totalmente mudado. Eu vivi uma luta muito grande, e no meio dessa luta, eu ia 3 horas da manhã para o meu tempo com Deus. Durante o dia eu arregaçava as mangas e fazia o que eu devia fazer, mas o meu tempo ali, de derramar o meu coração e chorar tudo que eu tinha que chorar, era às 3 horas da manhã. E eu me lembro que algumas vezes, quando eu ia fazer isso, naquele exato momento eu recebi uma mensagem de intercessores da igreja, dizendo em oração pela sua preciosa vida. Eu falei, glória a Deus, não estou sozinha. O Senhor levanta exércitos para clamar e para interceder por nós. Mas aquele era o meu momento de entregar diante do Senhor aquela situação. E no tempo certo há uma recompensa. Mas eu lembro que eu falava para minha vizinha assim, a situação é a mesma. Nada se resolveu, o problema continua lá. Eu olho para ele de manhã, eu olho para ele à tarde, eu olho para ele à noite. Mas todas as vezes que eu dobro meu joelho e falo com Deus, eu ganho uma força, eu ganho uma coragem, eu tenho força para matar um leão por dia. E muitas vezes é assim que Deus faz. É aos pés dele. É gerar na oração. Quando a gente fala de semear, semeadura tem uma ligação muito grande com gerar. Quando uma mulher, ela engravida e ela passa a gerar um filho, tudo começa através do sêmen. E a palavra sêmen, ela é derivado de semente. E semente é o que a gente usa para plantar. Então está muito ligado. Gerar e semear, gerar e plantar. E o Senhor, Ele quer nos ensinar a semear com os joelhos dobrados. Quanto tempo você não dobra seu joelho? Eu me preocupo com esse tempo que tudo as pessoas falam que é religiosidade, né? E parece que esse termo religiosidade, se ele não for bem empregado, ele pode nos levar a perdermos a nossa reverência diante de Deus. Tudo é religiosidade. Se você dobra o joelho é religiosidade, se você fecha o olho para orar é religiosidade. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a gente não pode perder a reverência.
Ele é amigo íntimo, Ele é nosso fiel amigo, mas Ele é Senhor, Salvador, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, de glória, de exaltação. E às vezes a gente precisa voltar a fazer alguns propósitos de oração de joelho, né? E falar, meu Deus, eu estou orando em pé, sentado, mas parece que faz tempo que eu não ajoelho. E muitas vezes, muitas bênçãos, muitas promessas, muitos milagres, muitos livramentos, muitos lares restaurados, muitos filhos que voltarão para a presença do Senhor. É fruto de um pai, uma mãe de joelhos, é fruto de uma esposa que ora, é fruto de alguém que sai pela casa profetizando, declarando uma realidade mudada. Semeadura. Enquanto o inimigo tenta te paralisar, você diz, não é a dor que vai me parar, não é o inimigo que vai tentar me parar, eu continuo, mesmo doendo. Nem que seja para eu ir me arrastando, eu vou. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Aquele que sai plantando e chorando vai voltar com um júbilo, com uma explosão de alegria, que você não vai poder conter dentro de você, mas você vai trazer nas suas mãos os seus feixes. E feixe é resultado de uma semeadura. Se coloca de pé nesse momento. Você vai ser ministrado por uma canção. E eu não sei se nessa noite você é alguém que está dizendo, eu sou essa pessoa, pastora, que tenho semeado com lágrimas, mas eu não deixo de crer, eu não deixo de avançar, eu não deixo de orar, eu não deixo de buscar. E eu tenho plena convicção de que vai chegar o dia da minha semeadura. Eu tenho plena convicção de que o meu coração vai saltar de júbilo na presença do Senhor por essa semeadura. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar a vir para o altar enquanto somos ministrados.